Bom dia, alunos, professores que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine e vou moderar a aula da professora Andréia. Andréia. Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Vamos ao tema da aula, conto popular e elementos da narrativa. A habilidade do currículo, EF 67, LP 37. Deem um print aí, professores. Ok? Objetivos da aula. Ampliar a compreensão do conto lido e sistematizar conceitos da narrativa. Identificar e reconhecer os elementos da narrativa. E demonstrar habilidades para o reconto de história da tradição literária escrita. Então, vamos a uma primeira acolhida. Eu vou ler o conto de ontem, tá? Daqui a pouquinho, a da contação que a professora Joyce fez, eu vou ler o conto, tá? Mas antes disso, vamos para uma acolhida. É possível criar uma história a partir desta imagem? Por quê? 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá? Então, Elaine. Vamos lá. O Cauê colocou que sim. Apenas porque sim, ele colocou. A Emily colocou que sim. O Jonathan colocou não, porque não tem muito para contar desta imagem. Será? Vamos ver, Jonathan. A Isabelle, sim. O tema seria A Garota e o Vento. Vamos. Yasmin, podemos, pois temos imaginação para pensar em 1001 histórias. Ana Clara, sim, porque toda imagem tem uma história. Lisa, sim, porque tem muitos elementos para uma narrativa. Boa. Bem, sim, pelos elementos apresentados. Cauê, usar a imaginação, então sim, né, usar a imaginação. Yasmin, a imagem cria inspiração. Aí a Sara também, sim, porque a imagem traz inspiração. Olha, eu vou ler uma aqui, ó. A aluna Maria Águida disse: a menina que vivia no livro e descobriu o mundo. Olha, show. Muito bom. Isso mesmo. Eu esperava isso de vocês, né? Que vocês enxergassem aí, não só que é uma imagem sugestiva, mas de que ela apresenta aí elementos de uma narrativa, porque é o que nós vamos trabalhar hoje, né? Então, vocês identificaram direitinho isso. Então, vamos lá. Próximo slide, olha, elementos da narrativa. Então, agora eu vou dar mais 2 minutinhos para vocês tentarem preencher. Se vocês não vão conseguir fazer todos, tá? Mas se cada um fizer, ou o tempo, ou o cenário, o narrador, enredo, trama, se cada um fizer
a gente vai conseguir todos. Tá? Então, 2 minutinhos para vocês colocarem o conceito de vocês a respeito desses elementos da narrativa. Vamos lá, 2 minutinhos. Cenário, local em que se passa o fato ocorrido. Muito bem. Raíssa, personagens. Aí ela colocou qual que ela colocaria, né? Menina, animais e o vento. Narrador, quem narra a história. David, os personagens são quem representam a história. Tá. Tempo. Aí Yasmin colocou tempo presente, cenário, um lugar onde o conto ocorre, narrador, ela colocou terceira pessoa. Tá. Tem mais? Tem. A Isabelle, o tema seria o despertar de uma história. Deixa eu ver o que mais aqui. E aí, Yasmin, tempo, logo de manhã. Estou colocando o que eles... Não a que eles enxergaram, né? tá. Que eles Não tem problema. Vocês enxergaram, vocês acabaram pensando na imagem e colocando até algumas coisas a respeito dessa, né, o tempo dessa imagem, o cenário, né, o narrador, e construindo, então, vocês já planejaram a história de vocês com essa imagem que nós colocamos, certo? Não tem problema. Eu queria a definição, alguns definiram, outros não. Mas é isso mesmo. É disso que nós precisamos para construir, então, uma narrativa desses elementos, né? E vocês estão fazendo certinho. Então, vamos às definições. Vamos lá. Para vocês agora. Então, o que é o tempo? Né? Período durante o qual acontecem os fatos narrados. Muitas vezes a gente vai colocar isso no presente, outras vezes vai colocar no pretérito, né? Então depende aí da nossa intenção, né? com essa história. O cenário é o lugar, né? Então, onde se desenrolam os acontecimentos, né? Onde se passa a história. Narrador é aquele que conta a história assim, como alguém colocou, que ele pode ser em primeira pessoa. Se ele estiver narrando em primeira pessoa, ele é narrador personagem, significa que ele participa da história, certo? Ou ele é narrador em terceira pessoa, ele narra, então, em terceira pessoa, ele conta o que ele está observando, né? Então, ele é um narrador observador, ele está fora da história, né? Ele não está participando. Enredo ou trama é o desenrolar dos acontecimentos, né? É a história em si. E personagem é o elemento fundamental do texto narrativo. Não há história sem personagem. Em torno dela, o narrador constrói o texto e ela pode ser protagonista, então, que é a principal, ou uma personagem secundária, né? Que tem uma participação menor. Ok? Então, vocês fizeram direitinho aí. E já vou até avisar vocês de uma coisa. Para a semana que vem, vão pensando... nós precisamos produzir um texto.
né, a gente vai inventar uma nova versão para algum conto tradicional. Então, vão pensando nesse conto de vocês já para a semana que vem. Na sexta-feira nós faremos isso, tá? E nós vamos fazer isso coletivamente, ok? Mas se vocês tiverem umas ideias, né, na hora, ao vivo aqui, fica mais fácil para nós. Então, vamos lá. Ontem, houve a contação de história da onça e o bode. Até uma professora, eu não lembro o nome, ela colocou assim, nossa, mas foi exatamente isso que aconteceu? A onça foi morta, apaulada? Vocês vão ver que foi. A ProJoyce fez até uma adaptaçãozinha, né, na linguagem e tudo mais, e passou para vocês, de uma forma até mais fácil, o contexto aí da história. Tá? Então, eu vou ler para vocês o que está, o texto, da forma como ele aparece na apostila. Tá bom? Aí a gente vai falando um pouquinho dele. Tá? Então, vamos lá. Vou começar a leitura para vocês, certo? Então, a onça e o bode. Uma vez, a onça quis fazer uma casa. Foi a um lugar, roçou o mato para ali fazer a sua casa. O bode, que também andava com vontade de fazer uma casa, foi procurar um lugar. E, chegando no que a onça tinha roçado, disse: bravo, que belo lugar para levantar a minha casa. O bode cortou logo umas forquilhas e enfincou naquele lugar. E foi-se embora. No dia seguinte, a onça lá chegando e vendo aquelas forquilhas enfincadas, disse: ó, quem me está ajudando? Bravo, é Deus que está me ajudando. Botou logo as travessas nas forquilhas e a cumeira e foi-se. O bode, quando veio de novo, admirou-se e disse: ó, quem está me ajudando? É Deus que está me protegendo. Botou logo os caibros na casa e foi-se. Vindo a onça, ainda mais se espantou e botou as ripas e os enchimentos e retirou-se. O bode veio e envarou a casa e foi-se. A onça veio e cobriu. O bode veio e tapou. Assim foram, cada um por sua vez, e aprontaram a casa. Acabada ela, veio a onça, que fez a sua cama e meteu-se dentro. Logo depois, chegou o bode, e vendo a outra, disse: não, amiga, esta casa é minha, porque fui eu quem enfinquei as forquilhas, botei os caibros, envarei e tapei. Não, amigo, respondeu a onça, a casa é minha, porque fui eu que rocei o lugar, botei as travessas, a cumeira, as ripas, os enchimentos e o sapê. Depois de alguma questão, a onça, que estava com vontade de comer o bode, disse: mas não haja briga, amigo bode. Nós dois podemos ficar morando na casa. O bode aceitou, mas com muito medo. O bode armou a sua rede bem longe do giral da onça. No outro dia, a onça disse: amigo bode, quando você me vir frangir o couro da testa, eu estou com raiva. Tome sentido. Eu, amiga onça, quando você me vir balançar as minhas barbinhas ali nas goteiras e dar um espirro, você fuja, que eu não estou de caçoada. Depois a onça saiu, dizendo que ia buscar de comer. Lá por longe de casa, pegou um grande bode e, para fazer medo ao seu companheiro, matou-o e entrou com ele pela casa dentro. Atirou-o no chão e disse: está, amigo bode, esfole e trate para nós comer. O bode, quando viu aquilo, disse lá consigo: quando este, que era tão grande, você matou, quanto mais a mim. No outro dia, ele disse à onça: agora, amiga onça, quem vai buscar de comer sou eu. E largou-se. Chegando longe, avistou uma onça bem grande e gorda, disfarçou e pôs-se a tirar cipós no mato. A onça veio chegando e, vendo aquilo, disse: amigo bode, para que tanto cipó? Para quê? O negócio é sério. Trate de si. O mundo está para acabar e é com dilúvio. O que está dizendo, amigo bode? É verdade. E você, se quiser escapar, venha se amarrar, que eu já me vou. A onça foi e escolheu um pau bem grande e grosso e pediu ao bode para que a amarrasse. O bode enleou-a perfeitamente e, quando a viu bem segura,
meteu-lhe o cacete como terra até matá-la. Depois arrastou-a, chegou em casa, largou-a no chão, dizendo: está, se quiser, esfole e trate. A onça ficou espantada e com medo. Ambos dois temiam um ao outro. Então vamos lá. Voltando aqui. A Pro, que tinha ficado preocupada se tinha tomado paulada, Pro, tomou paulada. Foi assim que aconteceu. É o que está aqui na apostila, hein? Essa versão é uma versão do Silvio Romero, tá? Eu tenho uma outra versão aqui que eu vou contar para vocês também. Então, olha só. Essa que eu li agora, ela está um pouquinho mais pesada que a de ontem, que foi contada pela Joyce. Mas elas vão para o mesmo caminho do que tem acontecido, tá? Então, na verdade, eles precisavam aí se entender, eles tiveram de conviver com esse medo um do outro. E é nessa questão que vem o riso, é isso que, essa expectativa, a Elaine estava falando numa outra aula agora, né? O humor vem dessa quebra de expectativa, de um estar com o outro, um com medo do outro, e ao mesmo tempo tendo de conviver, né? Um colocou uma coisa, o outro colocou a outra. Isso também traz o humor para o texto, traz o riso, tá? Essa é a questão dos dois aí. Mas na Onça e o Bode, segundo a versão do Câmara Cascudo, ela já começa assim, ó. Verificando que o trabalho tinha sido de ambos, decidiram morar juntos. Viviam desconfiados um do outro. Cada um teria sua semana para caçar. Foi a onça e trouxe um cabrito, enchendo o bode de pavor. Quando chegou a vez deste, viu uma onça abatida por uns caçadores e a carregou até a casa, deixando-a no terreiro. A onça, vendo a companheira morta, ficou espantada. Amigo bode, como foi que você matou essa onça? Ora, matando, respondeu o bode cheio de empáfia. Porém, insistindo sempre a onça em perguntar-lhe como havia matado a companheira, disse o bode: Eu enfiei este anel de contas no dedo. Apontei-lhe o dedo e ela caiu morta. A onça ficou toda arrepiada, olhando o bode pelo canto do olho. Depois de algum tempo, disse o bode: Amiga onça, eu lhe aponto o dedo. A onça pulou para o meio da sala, gritando: Amigo bode, deixe de brinquedo. Tornou o bode a dizer que lhe apontava o dedo, pulando a onça para o meio do terreiro. Repetiu o bode a ameaça e a onça desembandeirou pelo mato adentro numa carreira danada, enquanto ouviu a voz do bode. Amiga onça, eu lhe aponto o dedo. Nunca mais a onça voltou. O bode ficou então sozinho na sua casa, vivendo de papo para o ar, bem descansado. Olha só. Nós temos aqui uma outra versão, né, Elaine? E nessa versão está mais tranquilo. Quem ganhou nessa? O bode. Né? Na outra eles ficaram com aquela briga, quem ganha, né? E no final todo mundo ali bravão, todo mundo mostrando poder. E nessa não. O bode já deu um checkmate aí na onça e ela saiu correndo. Então, são várias as possibilidades. Então, dessa tradição do conto, né? Essa coisa essa tradição oral, essa oportunidade de você inventar diferentes versões, tá? E nessa daqui que eu acabei de falar para vocês do Câmara Cascudo, ele também coloca no final, tem uma referência de que é uma versão também de origem indígena, com reminiscência africana, resquício religioso dos negros do Congo Zambésia, eu não sei se fala assim, da região Bantu, ou Bantu, não sei. Então, vejam só, mesmo sendo contado aqui, né, são recontados, na verdade. Né? Então, fala até que ele, como se ele tivesse assim, pegado esse conto para ele, então transformado. É sempre desse jeito que vem, né, os contos tradicionais, os contos populares. E por isso, fica tão legal. Né? E a gente encontra várias versões. E é o que nós vamos fazer na sexta-feira que vem. Então, olha só, a gente até que tem feito eu tenho trazido um repertório até que
Que legal, né? Apesar de sim. tudo, a gente tem pouco tempo aqui, ó, mas a gente já viu vários contos, hein? Alguém colocou, a Pro Elizabeth colocou, o bode nessa versão foi mais esperto. Isso, foi mesmo, nessa foi bem legal, né? E vocês podem até pensar nesse, hein, para fazer o reconto, Sim. né? Esse também pode ser legal, tá? Vamos lá, mais um pouquinho agora de interação. Próximo slide. Como seria possível realizar a análise dos elementos da narrativa, tendo como base o conto A Onça e o Bode? A primeira versão que eu li, tá? Que é do Silvio Romero. Então, como nós preencheríamos agora esses elementos da narrativa? Vamos lá? 2 minutinhos para vocês? E aí, Elaine? Vamos lá. O Prosmir até brincou aqui. Nossa, deu bode. Deu bode, essa deu bode. A segunda, né? A segunda versão, vamos lá. Vamos lá. A Samara colocou, a aluna Samara, tempo passado. A Luandra colocou personagens, a onça e o bode. Uhum. Vamos lá. Tempo cronológico, tempo passado, alguns colocaram. Floresta, desenvolvimento do conto, a onça e o bode. Cenário. O Luan colocou cenário, na floresta ou na casa. Beatriz, aluna Beatriz, personagens, a onça e o bode. Tempo imaginário. Vamos ver aqui o que mais. Tempo cronológico. Uhum. Cenário, selva. Tá. Uhum. Tá bom? Tempo cronológico, isso. Alguém falou de narrador? Ainda não, vamos lá. Então vamos lá. Ó, vamos colocar as respostas para eles. Conta do tempo. Olha só, nós temos então o tempo histórico não é revelado, como vocês colocaram, é um tempo imaginário. Então, em determinado momento, parece que tem um dia, no dia seguinte, né? Aí uma vez, ó, a onça, então uma vez no dia seguinte, não há alguma coisa definida, precisa. É bem assim mesmo, né? Com o conto, né? Não é nada, em relação ao tempo, não é uma coisa precisa mesmo, né? Cenário, lugar indefinido, mas, eu falo só um lugar, mas dá a ideia, assim, do que vocês colocaram, né? Pelas escolhas das palavras, um campo, uma mata, né? Até pelas características também das personagens, ok? Mesmo que elas tenham sido aí personificadas, né? Narrador. É observador, aí está narrando em terceira pessoa, né? Então tem alguém observando, contando de fora da história, não está participando da história.
O enredo, né? A trama, ao mesmo tempo, 2 animais começam a construir uma casa sem que um soubesse da atuação do outro. E os 2, na verdade, consideram que as ações sejam milagres de Deus. E personagens, a onça e o bode. Então, viram como vocês conseguiram identificar direitinho, né, Elaine? Esses elementos da narrativa aí, né? Que já é muito bom para a gente poder produzir um texto. Uma outra coisa que vai aparecer aí, na apostila, são as aspas, né? Então, até existe uma orientação para a leitura, como a gente está com tempo curto, existe uma orientação para a leitura, professores, de que era para parar sempre aí no verbo dicende, né? No disse, no falou, né? O verbo do dizer, o verbo de elocução, parar para que o aluno pudesse complementar a fala, né? E, na verdade, nós iríamos já construindo uma outra versão. Também é uma atividade legal para fazer com os alunos, tá? Na próxima aula, ainda há um outro texto também para a gente trabalhar. Aí eu vou tentar reforçar um pouco mais a questão, então, do discurso direto dentro do texto aí, com as falas entre aspas, que esse era o objetivo aqui, e também focando aí os verbos do dizer, os verbos de elocução. Tá bom? Acabou, que pena, não dá tempo, né? Nosso tempinho é curto. Muito obrigada, Elaine, obrigada à produção. Beijo para vocês, bom fim de semana. Eu tinha que mandar um beijo, esqueci. Beijo, Mariana. Ok? E era para falar da programação sobre o Grêmio às 13 horas. Assistam, por favor, acompanhem. Beijo para vocês, bom fim de semana. Até mais, tchau, tchau.